Olá, meus amores, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Aqui é a professora Rayane e vamos conversar hoje um pouco sobre a nossa disciplina História. Vamos rever hoje um pouco sobre a aula que nós tivemos na semana passada. Vamos corrigir as nossas atividades, vamos interagir um pouco. Lembrando que nós estamos mantendo esse contato à distância, né, devido à pandemia. Ainda se faz necessário que a gente se encontre assim, somente à distância. Mas vamos mantendo o nosso contato, mantendo as nossas aulas, mantendo as nossas atividades, interagindo de toda maneira possível. E logo, logo, com fé em Deus, estaremos todos juntos, presencialmente na nossa escola, ok? Então vamos começar. Eu queria começar recapitulando o que a gente viu na nossa aula passada. Você lembra o que a gente viu na nossa aula passada? Bem, na nossa aula passada nós estudamos um pouco, na verdade nós revisamos o que nós já tínhamos visto em sala de aula, né? Revisamos sobre fontes e conhecimento em história. Você se lembra o que são fontes históricas? Lembra? As fontes ou documentos históricos constituem tudo o que o ser humano produziu desde os primórdios. Então, tudo o que o ser humano produziu durante os primórdios, durante todo o tempo, são consideradas fontes históricas. Isso nós vimos em sala de aula e nós também revisamos a nossa aula passada. Qual a importância das fontes históricas para a pesquisa histórica? Existe essa importância ou não existe essa importância? Quem lembra? Com certeza existe essa importância, né? As fontes históricas, elas dão embasamento científico para o trabalho do historiador, né? O embasamento científico para o trabalho do historiador. São documentos, são considerados documentos, né? Existe essa grande importância. As fontes históricas são importantes para a pesquisa histórica? Sim, são muito importantes, isso nós já vimos. O que nós também vimos nas nossas aulas anteriores foi sobre os exemplos, né? Nós vimos exemplos de fontes históricas, existem vários tipos de fontes históricas. Por exemplo, as fontes históricas escritas, leis, cartas, documentos, jornais, revistas, folhetos. Tudo isso são fontes históricas escritas. E vimos também que existem as fontes históricas orais. Exemplo, entrevistas, lendas, mitos, relatos. São tipos de fontes históricas consideradas fontes históricas orais. Entrevistas, lendas, mitos, relatos são fontes históricas orais. Vimos também que existem outros tipos de fontes históricas, como as materiais. Exemplos, escultura, pintura, fóssil, são exemplos de fontes históricas materiais, certo? Eu lembro também que na aula passada eu lancei para vocês a seguinte pergunta: a atuação do historiador é importante para a pesquisa histórica? Né? E nós refletimos aqui que sim, que é muito importante, porque o historiador, ele trabalha muitas vezes como um investigador, ele é um pesquisador, ele trabalha muitas vezes como um detetive, um investigador. Lembra que eu dei o exemplo daquele programa de TV, Os Detetives do Prédio Azul, que aquelas crianças, elas agem como detetives, procurando fontes, procurando vestígios, né? Naquilo que eles estão pesquisando, naquilo que eles estão buscando, tentando descobrir. E muitas vezes o historiador ele age dessa maneira, né? Então ele busca as fontes históricas para dar um embasamento para a pesquisa histórica dele, certo? Ok? Isso é o que nós vimos na aula passada. Tá? Eu lembro que eu passei uma atividade para vocês na aula passada e nós vamos corrigir agora. Primeira questão da nossa atividade da aula anterior, da semana passada. Dentre as opções abaixo,
Qual delas apresenta apenas exemplos de fontes escritas? Letra A, diários, jornais e leis. Letra B, pinturas, utensílios domésticos e certidões de nascimento. Letra C, revistas, livros e vestimentas. Letra D, brinquedos, documentos e móveis. Letra E, cartões postais, fósseis e lendas. Bem, de acordo com o que nós estudamos, de acordo com o que nós aprendemos, a alternativa que apresenta apenas exemplos de fontes escritas é exatamente a letra A. Se você não marcou a letra A, você vai apagar e corrigir. Porque somente na letra A nós temos exemplos de fontes escritas. Diários, jornais, leis são fontes escritas, não são fontes orais, são fontes escritas, ok? Segunda questão. Leia com bastante atenção o texto a seguir. Os idosos. Envelhecer é uma grande vitória. Significa estar vivendo há muito tempo, já ter passado por várias experiências e testemunhado inúmeros acontecimentos. Conviver com os idosos é um privilégio, pois temos a possibilidade de partilhar toda essa memória, esse conhecimento acumulado sobre o mundo. Para a história, os idosos significam uma oportunidade única para recuperar informações sobre o passado. Mais do que isso, é a chance de preservar testemunhos e experiências de sujeitos que, em sua memória, nunca tiveram a oportunidade de registrar seu modo de vida, sua história. Ao trabalhar com um relato de pessoas idosas, o historiador estará utilizando uma fonte. Qual é essa fonte? Oral? É textual? É visual ou mídia interativa? O que vocês responderam nessa segunda questão? Bem, gente, nós vimos que a fonte, existem vários tipos de fontes históricas e uma delas é a fonte oral, é aquilo que é falado. Então, a partir do momento que o historiador está entrevistando um idoso, uma pessoa que já tem mais idade, então ele está diante de uma fonte histórica, o quê? Escrita? Será que é escrita? Não. É uma fonte histórica oral. Então, a resposta também é a letra A. Então, a primeira questão, a resposta foi a letra A, diários, jornais e leis, são exemplos de fontes históricas escritas. E na segunda questão, a resposta também é a letra A. Ao trabalhar com relatos de pessoas idosas, o historiador estará utilizando uma fonte oral, porque ali é uma conversa, ali ele vai ouvir o que aquele idoso tem a contar, certo? Então, essa foi a nossa atividade, essa foi a nossa atividade da aula anterior que nós estamos corrigindo nesse momento. Na aula de hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos ver sobre um outro assunto, tá? Vamos conversar um pouco sobre noções de tempo, ok? Podemos começar? Conversar um pouquinho sobre noções de tempo? Sim ou não? Vamos lá, noções de tempo. Conceito histórico de tempo. Para começar, nós vamos ver o que seria tempo. O que é tempo? Alguém pode me dizer? Sim ou não? Bem, vamos lá. Tempo. Segundo o dicionário de conceitos históricos, tempo é o estudo das atividades e produções humanas, ou seja, da cultura ao longo do tempo. E falando nisso, cultura, o que seria cultura? Primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar, certo? Tempo é o estudo das atividades de produção e produções humanas, ou seja, da cultura ao longo do tempo. E o que seria cultura? Cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças, conhecimentos de um povo ou um determinado grupo artístico, Literário, artes plásticas, musical, dramatúrgico, ou seja, tudo aquilo que envolve a produção humana ao longo do tempo. Isso
é cultura. Então, o que seria tempo, segundo o Dicionário de Conceitos Históricos, é o estudo das atividades e produções humanas, ou seja, da cultura ao longo do tempo. O tempo, como produção humana, é uma ferramenta da história, visível em instrumentos como o calendário e a cronologia. Tenho certeza que vocês têm um calendário em casa, tenho certeza que vocês têm um relógio em casa, né? Então, um calendário, um relógio, são instrumentos do homem, da produção humana. Em história, a palavra tempo pode assumir 2 sentidos diferentes. Eu lembro que também nós vimos isso em sala de aula. Tenho certeza que vocês lembram. Em história, a palavra tempo pode assumir 2 sentidos diferentes. O tempo cronológico e o tempo histórico. Tempo cronológico e o tempo histórico. O que eu quero que vocês lembrem? Eu lembro que eu comentei isso em nossa sala de aula. A palavra Cronos é o nome dado para a personificação do tempo, de acordo com a mitologia grega, né? Atualmente, deixa eu voltar aqui, pronto. Atualmente, Cronos é a definição do tempo cronológico e físico, compreendido como os anos, os meses, os dias, as horas, os minutos, os segundos, certo? Então, quando a gente vê a palavra Cronos, de que a gente lembra? A gente lembra logo de relógio, né? Existe até uma marca de relógio chamada Cronos. Não sei se vocês conhecem, mas existe uma marca de relógio chamada Cronos. Quando a gente vê a palavra Cronos, a gente vai lembrar logo de contagem de tempo. Como assim contagem de tempo? Semanas, meses, horas, segundos, minutos, anos, certo? Eu quero que vocês lembrem disso direitinho. Eu lembro que a gente viu isso na nossa sala de aula. Tempo cronológico e tempo histórico. Podemos contar o tempo? Acabamos de ver. Podemos contar o tempo através do tempo cronológico, usando relógios, usando calendários. O tempo cronológico é definido como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas. O nascimento, crescimento, ir para a escola, ir a festas, viajar, tudo isso envolve o tempo cronológico. E o tempo histórico? O tempo histórico existe uma diferença. O tempo histórico ele já está relacionado às mudanças nas sociedades humanas, certo? E como se dá essa contagem do tempo histórico? O modo de medir e dividir o tempo, ele varia de acordo com a crença, a cultura e os costumes de cada povo. Por exemplo, os cristãos, no mundo ocidental, o tempo ele é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. É só um exemplo que eu estou dando para vocês. Antes de Cristo, depois de Cristo. Estamos em que ano? 2020, depois de Cristo, né? Um exemplo que eu estou dando. Então, como se dá a contagem do tempo histórico? O modo de dividir o tempo varia de acordo com a crença, a cultura e os costumes de cada povo, certo? Então, de acordo com a crença, por exemplo, no mundo ocidental, a história, o tempo, ele é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Isso aqui nós estamos revisando porque também foi visto em sala de aula. Algumas medidas de tempo muito utilizadas são o milênio, né? Que é um período de 1000 anos, século, período de 100 anos, década, período de 10 anos, quinquênio, período de 5 anos, triênio, período de 3 anos, biênio, período de 2 anos. Por isso falamos em bienal. Então, mesmo parecendo que tempo histórico e tempo cronológico sejam cercados por várias diferenças, o historiador ele utiliza a cronologia do tempo para organizar as narrativas que constrói. Então, embora pareça que existe essa diferença, realmente existe essa diferença entre o tempo cronológico e o tempo histórico, mas eles se ajudam mutuamente, né, no trabalho do historiador,
Porque mesmo parecendo que tempo histórico e tempo cronológico sejam cercados por várias diferenças, o historiador ele vai utilizar dentro do trabalho dele, na pesquisa dele, né, com as suas fontes históricas, com as suas pesquisas, ele vai utilizar a cronologia do tempo para organizar as narrativas que ele construiu, certo? Então, um complementa o outro. Bem, eu passei aqui uma atividade para vocês, coloquei aqui uma pequena atividade para vocês. A primeira questão. Há várias formas de contar o tempo. Quais são as unidades de medida mais comuns que utilizamos para contar o tempo? Assinale a alternativa que responde corretamente. Letra A. Contamos o tempo a partir das horas ou dos dias ou dos anos. Letra B. É impossível contar o tempo. Qual seria a alternativa correta? Contamos o tempo a partir das horas, dos dias ou dos anos? Ou a alternativa correta seria impossível contar o tempo? O que você me responderia? Com certeza, a resposta correta é a alternativa A. Contamos o tempo a partir das horas, dos dias, dos anos, certo? Segunda questão. Quais medidas de tempo os historiadores utilizam quando estudam as ações humanas? Letra A. Anos, décadas, séculos, milênios, épocas, idades. Ou letra B. Usam apenas semanas e meses? O que você me responderia nesse momento? Quais medidas de tempo os historiadores usam quando estudam as ações do homem? Com certeza, tenho certeza que você está respondendo a letra A, né? Utilizam idades, épocas, milênios, séculos, décadas, anos, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? A nossa breve aula. Quando vocês receberem a nossa videoaula, vocês irão receber também as atividades que deverão ser feitas e entregues na próxima, para a gente corrigir na próxima aula, e deverão ser entregues e terá o prazo estipulado, ok? Então, hoje nós vimos o quê? Hoje nós revisamos o que nós vimos na aula passada, né? Nós revisamos sobre as fontes históricas, o que são as fontes históricas. São documentos históricos que constituem tudo o que o ser humano produziu desde os seus primórdios. Nós revisamos hoje que existe importância nessas fontes históricas para a pesquisa histórica, né? Dá todo o embasamento científico para a pesquisa histórica do historiador. Nós vimos que existem exemplos de fontes. Nós vimos que existem exemplos de fontes, né? De fontes históricas. Nós vimos que existem as fontes históricas escritas, como leis, cartas, jornais, documentos, revistas, folhetos. Nós vimos que existem as fontes históricas orais, como entrevistas, né? Quando o historiador vai entrevistar, por exemplo, uma pessoa mais velha, um idoso, um morador antigo de uma cidade, ali ele está diante de uma fonte histórica oral. Nós vimos que existem fontes históricas materiais, como uma escultura, uma cerâmica, um fóssil. Isso nós estamos revisando porque é o conteúdo da aula passada e também já tínhamos visto em nossa sala de aula. Nós vimos que a atuação do historiador é importante dentro da pesquisa histórica, é muito importante. Ele age como um detetive, né? Pesquisando, procurando fontes, procurando vestígios. Então, as fontes históricas são importantes dentro da pesquisa do historiador. E trazendo aqui para a nossa aula de hoje, o que nós vimos também de assunto, vamos dizer, assunto novo, mas na verdade nós já tínhamos visto um pouco disso em nossa sala de aula. Nós vimos sobre as noções de tempo. Nós vimos que existe um conceito dentro do dicionário, né? Dentro de um conceito histórico que dá ao tempo a seguinte definição: é o estudo das atividades e produções humanas, ou seja, da cultura ao longo do tempo. Tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que o homem produz. O que seria cultura? Cultura nós sabemos que tem um sentido amplo,
né? Tem um sentido amplo. Tudo aquilo que o homem produz, tudo aquilo que o homem faz, corresponde a um conjunto de hábitos. E o tempo, como produção humana, é uma ferramenta da história. O tempo, como produção humana, como aquilo que o homem produz, torna-se uma ferramenta da história, visível em instrumentos como o calendário e a cronologia. Aí nós vemos também hoje o quê? Que em história a palavra tempo pode assumir dois sentidos, o tempo cronológico e o tempo histórico. E eles são diferentes, né? Nós aprendemos que eles são diferentes. Aprendemos que podemos contar o tempo? Sim ou não? Podemos contar o tempo, podemos usar relógio, podemos usar o calendário para contar o tempo cronológico. E aí eu disse para vocês lembrarem da palavra cronos, que inclusive é até uma marca de relógio. A palavra cronos, ela significa o quê? É a definição do tempo cronológico e físico, compreendido como os anos, os meses, os dias, as horas, os minutos, os segundos, né? Então, o tempo cronológico é definido como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas, nascimento, crescimento, enfim. Vimos também sobre o tempo histórico, que está relacionado às mudanças nas sociedades humanas. Inclusive, você pode parar e refletir um pouco. A sociedade humana hoje, a nossa sociedade hoje, ela sempre foi assim? Será que sempre foi assim? Ou será que ocorreram várias mudanças com o passar do tempo? Com certeza ocorreram várias mudanças com o passar do tempo. Sem nenhuma dúvida, não temos nenhuma dúvida disso. E como se dá a contagem do tempo histórico? O modo de medir e dividir o tempo varia de acordo com a crença, com a cultura, com os costumes, né, de cada povo. Por exemplo, no Ocidente, como que é dividido esse tempo? Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, isso varia de acordo com a crença, a cultura, os costumes de cada povo. Nós vimos também na nossa aula de hoje que algumas medidas de tempo são muito utilizadas. Todos nós sabemos disso. Milênio corresponde a 1000 anos. Século corresponde a 100 anos, década corresponde a 10 anos, quinquênio, 5 anos, triênio, 3 anos, biênio, 2 anos, certo? E mesmo parecendo que tempo histórico e tempo cronológico sejam cercados por várias diferenças, o historiador ele utiliza a cronologia do tempo para organizar as narrativas que ele constrói. Então, uma coisa se encaixa na outra, né? O tempo cronológico, ele ajuda também no trabalho do historiador, o tempo cronológico e o tempo histórico. E tivemos aqui as nossas atividades, ok? Que vocês podem rever. Primeira questão, a resposta foi a letra A. E na segunda questão, também foi a letra A, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço pela atenção de todos. Revejam a aula, se julgar necessário, e façam as atividades. E vamos mantendo o nosso contato, ok? Um abraço, fiquem com Deus, cuidem-se.